E aí, queridos, beleza? Saudade, hein? Tá aí na sala de aula com vocês. Nossa, mas tudo isso passa, tá, meus queridos? Tudo isso vai passar. Por enquanto, estamos aqui no tal do home office, tá? E o home office não é fácil. Vocês acham que tá aqui falando para vocês, sem ninguém vendo, é fácil? Não. Veja só. Pertos, vales. Ai, droga. Meu Deus. Eu sei, meu amor, é porque qualquer zoada escuta. Brasil. Ai. Só 5 minutos. Não, fica à vontade. Betas é um projeto que se destaca principalmente na faixa litorânea. Em 1980 ele teve 24%. É um aumento. Ao contrário do que... Ai, que... Ao contrário do que... Cala a boca! Pois é, gente, a gente se pega em cada situação, tá vendo? Bom, o tema da aula de hoje vai ser agricultura do Brasil. Meus queridos, falar sobre a agricultura do Brasil é a gente falar de um país que tem vocação agrícola. Essa é uma das grandes características nossas, é uma das grandes características do Brasil. Tá? Por mais que a gente seja considerado um país industrializado, e a gente é considerado um país industrializado, porque o nosso PIB industrial, ou seja, o valor de tudo que a gente produz na indústria, é maior do que o PIB agrícola, ou seja, é maior do que tudo aquilo que nós produzimos na agricultura, valores, tá? Não é volume. Em termos de volume, nós produzimos muito mais produtos agrícolas. Por isso é que nós somos um país de vocação agrícola, apesar de sermos considerados um país industrializado. Quando a gente fala em agricultura do Brasil, o Brasil é um país extremamente privilegiado, privilegiadíssimo, gente. Por quê? Porque nós somos um país que nós temos uma área agrícola invejável. Só para vocês terem ideia, o nosso território tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. 50% desse território é agrícola, é de área agrícola. E mais, está se expandindo, ou seja, hoje, bem mais de 50% do nosso território já é de área agrícola. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos 4,2 milhões de quilômetros quadrados de área agrícola. 4,2 milhões de quilômetros quadrados, para vocês terem ideia, é um território ou é uma área maior do que todo o território da Índia. Ou seja, só a nossa área agrícola é maior que a Índia, o quarto maior produtor de alimentos do mundo. Ou seja, se a nossa área agrícola fosse um país, estaria com certeza entre os 10 maiores países do mundo. Que fantástico! Mas o privilégio não para por aí não, tá? Temos mais. Nós somos um país que estamos localizado no meio de placas tectônicas. Já sabem disso, né? Meio de placa tectônica quer dizer o quê? Estabilidade tectônica. E o fato de nós estarmos localizados numa área de meio de placa tectônica nos livra de vulcanismo, nos livra de abalos sísmicos causados pelo choque das placas tectônicas, nos livra de cadeias montanhosas. Ou seja, o relevo e a estrutura geológica são duas coisas que beneficiam demais a nossa agricultura. O relevo brasileiro é um relevo baixo. Isso favorece ao uso de máquinas, ao uso de insumos agrícolas. Então, ainda além da questão da terra, do tamanho da terra, nós ainda temos o quê? Nós ainda temos uma área extremamente estável, o que permite também e o que facilita demais a agricultura. Mas ainda, não para por aí. O Brasil é um país que favorece demais ao transporte, seja ele rodoviário, que é o mais usado, ou seja ele o ferroviário, ou outros sistemas de transporte como o fluvial, o marítimo. Então, consequentemente, isso também contribui muito para a nossa agricultura, para escoamento da produção, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. É outro grande benefício que nós temos. Ora, diante de tantas maravilhas, diante de tanta coisa boa, você deve estar dizendo bem assim: então o Brasil não tem problemas relacionados à questão agrícola. Só que não, sofrendo, só que não. Bem, o primeiro tema que nós vamos falar está relacionado principalmente à questão da fronteira agrícola.
O Brasil é um país que, desde a década de 50 do século passado, do século XX, vem tentando um processo de interiorização muito forte. A gente sabe que nós temos uma população altamente concentrada na faixa litorânea. E isso, de uma certa maneira, se tornou um grande problema para o país, porque o litoral extremamente povoado e o interior praticamente desértico, entre aspas. Então, consequentemente, era preciso iniciar um processo de povoamento da região interiorana do Brasil. Esse povoamento dá-se início lá na década de 50 a partir do centro-oeste. Depois, na década de 70, chegamos até a Amazônia. O que é que contribuiu tanto para que a gente expandisse a nossa fronteira agrícola? A agricultura, só pode, né? Além de tudo. Aliás, o mais além, a agropecuária. Na década de 50, nós tivemos um processo de interiorização do Brasil marcado principalmente pela questão das terras. Avanço, frentes pioneiras, foi assim que foi chamado. Cuidado, você vai dizer bem assim, Aldri, mas lá no século XVII, século XVIII, nós não tivemos a mineração? Sim, nós tivemos a mineração. Mas a mineração, ela não foi de povoamento, foi de exploração. As pessoas iam lá, exploravam o ouro e acabavam levando tudo isso para a metrópole para justamente distribuir a riqueza lá com Portugal, depois com Inglaterra e tudo mais. Então, consequentemente, nós não tínhamos uma postura de povoamento, era uma postura de exploração. Vamos lá, a gente explora e depois a gente vai embora. Tanto é que quando acaba o ciclo da mineração e começa de uma certa maneira o ciclo do café, a gente tem uma forte migração da população das áreas mineradoras para o litoral, mais uma vez para o estado do Rio de Janeiro, ali para o Vale do Paraíba e depois para o Oeste Paulista. Então, consequentemente, a gente não pode contar com essa fase da mineração como uma fase de povoamento. A gente tem que contar com uma fase de exploração. O povoamento mesmo vem na década de 50. E ele vem na década de 50 de que maneira? Através das chamadas frentes pioneiras. Ou seja, o governo, de uma certa forma, fazia com que, de uma maneira muito evidente e muito forte, o governo levava as pessoas para aquela região, justamente para que derrubassem o cerrado e fossem avançando sobre o centro-oeste com atividades econômicas extremamente lucrativas, como foi a chamada agropecuária. Isso aqui era imenso cerrado, não tinha nada derrubado, era só mata e uma selva. E era um perigo, tinha onça, tinha porco, tinha tatito, tudo bichareta brava de noite, vinha bufar aqui no lado do acampamento, que a gente nem podia dormir, de medo que tinha. Eu nunca vou esquecer essas famílias chegar num pedaço de terra, dizer, isto é meu agora. E as mulheres chorando que tinha uma casinha de madeira, mas era uma casinha que era deles. Então um mundo novo se abria. Tenho muitas saudades hoje desse trabalho que foi muito, mas muito compacto mesmo. Eu acho que quem não viveu esse episódio todo de migração não pode imaginar o que é dirigir uma migração destas para uma região desconhecida. Pois bem, não resta dúvidas que isso trouxe resultados extraordinários para o Brasil. Por quê? Porque nós realmente avançamos para aquela região e tornamos aquela região do Centro-Oeste uma região de agropecuária extremamente forte. É importante que a gente saiba que, além de desmatar, nós tivemos que vencer um outro obstáculo na região Centro-Oeste, o solo. Lembre-se, solos ácidos. Então, para que nós pudéssemos vencer a ideia dos solos ácidos, nós tivemos que adotar práticas como a calagem. E a calagem, sem dúvida nenhuma, foi responsável por fazer com que aqueles solos, que não eram solos naturalmente férteis, acabassem se tornando solos extremamente férteis. Claro, também não podemos esquecer a tecnologia. A tecnologia, além da calagem, foi muito importante no sentido de quê? De poder produzir determinados produtos que não eram adequados àquela região. Como é o caso, por exemplo, da soja. Hoje a gente percebe que a soja é uma atividade muito forte naquela área, mas a soja não é natural de áreas quentes, é de áreas frias. Para isso ela teve que ser geneticamente modificada. Também não podemos esquecer da pecuária. A pecuária também é uma atividade extremamente forte que também contribuiu muito. Não é à toa que a região Centro-Oeste hoje é a maior criadora de gado bovino do país. Na década de 70, depois de nós termos conquistado, digamos assim, o Centro-Oeste, o próximo objetivo passou a ser o quê? Passou a ser a Amazônia. Vamos conquistar a Amazônia. Mais uma vez,
Não confundam isso com o que aconteceu lá no início da colonização. No início da colonização era mais que desbravamento, era mais de conquista de território. Lembre-se que nessa fase, a interiorização da Amazônia se deu através de transporte fluvial, ou seja, as vilas eram construídas nas margens dos rios. Os portugueses iam avançando sobre o rio Amazonas, né, interiorizando o rio Amazonas, e consequentemente ia povoando alguma daquelas áreas. Mas também não foi um povoamento tão forte. O povoamento também não foi tão forte a partir da borracha. A borracha levou muita gente para lá, mas boa parte das pessoas que foram para lá acabaram voltando, tá certo, para o litoral. Por quê? Justamente porque eles só iam em busca de riqueza. Não. Povoamento mesmo, acontece a partir da década de 70. E é interessante, porque se o transporte fluvial avançou pela Amazônia no sentido leste-oeste, agora nós vamos ter um fluxo para a Amazônia no sentido norte-sul, ou seja, seguindo as rodovias. Por estas áreas já circulam cerca de 650 veículos por dia, sendo que nas safras o número de veículos atinge a 850. Foi precisamente isso que reclamou a imediata retificação da rodovia para suportar um tráfego de cerca de 4 milhões de toneladas. Desenvolve-se a vida agrícola, principalmente a produção de cereais, exigindo o trabalho de conservação da artéria por onde circulam os produtos da terra, notadamente o arroz, que é exportado para vários centros consumidores do sul. O escoamento da produção através da Brasília-Belém ascende a 8 milhões de sacas de cereais, valendo 60 bilhões de cruzeiros. E foi justamente nas margens das rodovias que nós passamos a ter as grandes propriedades agrícolas, as grandes propriedades de gado. Então, consequentemente, foi essa que foi avançando sobre a região. É bom que a gente entenda que quando a gente fala de fronteira agrícola, a gente acaba confundindo isso com desmatamento. A gente está falando do Cerrado, um hotspot, ou seja, uma área extremamente devastada, uma área com grande variedade de ecossistema, de fauna e flora, altamente devastado. Um dos dois hotspots do Brasil, o outro é a Mata Atlântica. Mas nós também estamos falando de quê? De Amazônia. A Amazônia não é um hotspot ainda, porque a Amazônia é muito grande, então ainda tem 80% de área, 80% é um exagero, 70% de área ainda preservada. Mas a gente percebe, tá, que essa fronteira agrícola está se expandindo. Está se expandindo e agora com um fato grave. Pelo amor de Deus, não estou falando aqui de política, tá? Não é isso, ou de político algum. Mas a gente percebe que o atual governo brasileiro é um governo que tem como principal objetivo aumentar as áreas agrícolas e, consequentemente, diminuir as áreas de preservação da Amazônia. Os grileiros fazem lobby junto ao Poder Executivo e Legislativo para flexibilizar a legislação em seu favor. Assim, após ocupar e desmatar, os grileiros pressionam pela mudança das leis em seu benefício para conseguir o título de propriedade da terra invadida. Um exemplo de mudança na lei em favor da grilagem é a medida provisória 910, publicada em dezembro de 2019 pelo governo federal. Essa medida permite a titulação de quem invadiu terra pública entre 2011 e 2018. Esses casos são, na verdade, crimes de invasão de terra pública que serão anistiados com a mudança na lei. E toda vez que o governo muda a lei em favor da grilagem, ele estimula novas invasões e desmatamento, pois cria a expectativa de que sempre será possível mudar a lei de novo em benefício de quem está se apropriando das terras públicas. Ao invés de mudar a lei em favor da grilagem, o governo precisa investir em tecnologia, transparência e melhoria de gestão nos órgãos fundiários para aumentar o controle das terras públicas. Essas medidas ajudariam a atender às demandas legítimas de regularização fundiária e não premiariam quem continua invadindo nossas terras e destruindo nossos recursos naturais. A medida provisória 910 ainda será analisada pelo Congresso Nacional no primeiro semestre de 2020. Se for confirmada, será um prêmio para quem invadiu e desmatou terra pública em um período de alta do desmatamento. Não à toa, nós estamos vendo grandes conflitos na Amazônia causados justamente por esse avanço, principalmente de ruralistas, principalmente de grandes latifundiários. Ou seja, eles estão invadindo terras do governo, e quando invade terras do governo a gente chama isso de grilagem. Estão invadindo terras indígenas e gerando cada vez mais conflitos com os índios.
E além do mais, também estão invadindo áreas de pequenos proprietários. Tá? Isso também se envolve dentro do contexto da grilagem. Consequentemente, nós temos mais desmatamento. Consequentemente, nós temos mais queimadas. Então, esse avanço que nós estamos tendo é um avanço, de uma certa maneira, com o aval público, com o aval do governo. E isso, consequentemente, vem trazendo grandes problemas na região amazônica, a nova fronteira agrícola do Brasil. Porque se a década de 1950 a fronteira agrícola brasileira estava ali na região centro-oeste, agora a fronteira agrícola já está na Amazônia e avançando cada vez mais. Começou ali na Amazônia, estado do Mato Grosso, Tocantins, e agora já está avançando para outros estados como Pará, como Rondônia, como Amazonas. Então a gente já está vendo isso muito forte naquela região.